Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez Paulo Gustavo Tavares, naturólogo, escritor, conferencista, e que vai nos falar sobre um assunto, normalidade, não é normalidade não, é normalidade e mais. Normalidade, anormalidade e evolução, exatamente. Então, é interessante até o título, porque o que é normal, o que é normal e o que isso tem que ver com evolução. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, é um prazer estar mais uma vez no seu programa. Então vamos lá. Você sempre vem a Floripa ministrar cursos, né? Vocês ministram, você juntamente com o Elan, vocês fazem o Mentalma, né? E fora isso, você faz cursos individuais, como é que é isso? Eu venho periodicamente a Florianópolis, uma, no máximo 2 vezes por semestre, tanto para fazer algumas palestras, Sim. quanto para ministrar cursos também. Então, geralmente passamos alguns dias aqui, no máximo uma semana, e conseguimos realizar várias atividades, né? No campo do desenvolvimento humano, do conhecimento nas diversas áreas, tudo isso voltado para a evolução do indivíduo e da coletividade. Maravilha. Você falou, junto com o Elan, o Rogério. Vocês têm uma parceria, nós né? Nós temos uma parceria, sim, um grande amigo meu, e juntos criamos o Instalme, o Instituto da Alma e da Mente. Sim, isso é bom você falar. Um instituto virtual, em que, como uma escola virtual, logo não tem uma sede física, nós oferecemos inúmeros materiais que se liguem à evolução do ser, com conhecimentos no campo da meditação, de técnicas conhecidas dentro das tradições do yoga, do budismo, do taoísmo, o campo da mente como um todo, da consciência. Bom, aproveitando que você está falando isso aqui, o pessoal, todo mundo, com certeza que está nos assistindo, são todos espiritualistas, holistas, o que tem como é que é? O Instalma? Instalme, Instituto da Alma. O que tem de diferenciado? Porque as pessoas acham que tudo que é feito é mesmice. Então, quero saber o que diferencia, o que você poderia passar para entusiasmar as pessoas, para pelo menos irem buscar, por curiosidade inicial, no site, o que diferencia do que já existe por aí? A primeira dica que eu dou para quem, porventura, gostaria de conhecer um pouco mais, antes de eu explicar, é visitar a página do Instalme. Isso, você está vendo agora aí, ó, tá aí o caractere e você visita e depois tira a sua conclusão. Nessa página inicial nós já temos alguns conteúdos que são conteúdos abertos, ou seja, são conteúdos que não são exclusivos para membros do Instalme. Ali temos entrevistas, inclusive, essas nossas entrevistas periódicas. Lá os vídeos estão ali, né? Entrevistas com Jean-Val Elan, temos algumas palestras, temos textos e assim por diante. Ali a pessoa ela já tem uma noção do conteúdo do Instalme, né? Mas assim, o que é que existe dentro desse instituto virtual para membros? Nós temos conteúdos todos voltados para os campos que eu havia falado agora há pouco, porém a grande característica diferencial do Instalme é que nós tentamos fazer um trabalho que saia da trivialidade. Esse que é, e como que sai? Aí é que tá. Esse que é o X da questão. Abordando temas com uma profundidade suficiente, que traga conhecimentos que não estão tão facilmente acessíveis em internet ou livros comuns, trazendo uma conexão entre assuntos de tradições milenares com assuntos da ciência atual, fazendo um link também com filosofia, fazendo um link com psicologia, seja a psicologia clássica ocidental, seja a psicologia oriental, e com isso dando às pessoas, aos membros, um conhecimento mais vasto do que aquilo que a gente se acostumou a ter no campo da espiritualidade, no campo do desenvolvimento espiritual. A ideia é você apresentar você conhecer dentro do Instalme, em linhas gerais, algo que eu vou chamar, só por uma questão didática, de um espiritualismo emancipado. Opa, tá. Um espiritualismo emancipado. O que é um espiritualismo emancipado e o que é um espiritualismo, na sua contrapartida, condicionado? O espiritualismo condicionado, ele é um espiritualismo em que nós nos valemos muito
da base da fé ou da crença para poder ter um vínculo com aquilo e poder vivenciar esse espiritualismo. Ele é muito semelhante às religiões. As religiões, elas não propõem necessariamente uma busca constante pela verdade. As religiões, na sua grande maioria, nos propõem acreditar em verdades, Isso, em verdades absolutas, entre aspas, né? Inquestionáveis, Isso. né? Ou seja, pontos fundamentais, que são os dogmas, que você, para ser dessa religião e praticá-la, você precisa aceitá-la. Aceitá-las, essas verdades, né? Supostas verdades. O espiritualismo condicionado é muito semelhante, ainda que ele não tenha um rótulo ou um nome, por exemplo, catolicismo, espiritismo, budismo, islamismo, ele muitas das vezes só se diferencia porque ele se monta através de uma colcha de retalhos. Isso. Em que você precisa acreditar ainda nesses vários pontos e montar um caminho espiritual seu, mas que não é necessariamente livre sob a perspectiva mental filosófica e científica. O que eu chamei aqui didaticamente de espiritualismo emancipado, na falta de um outro nome que não descobri, é um espiritualismo em que você, por definição de espiritualismo, considera outras realidades que transcendem essa horizontalidade da vida comum, ou seja, da realidade palpável, não desconsiderando-a, mas compreendendo essa outra realidade e indo em busca de compreender através do conhecimento, da informação e do raciocínio. E, claro, da investigação íntima. Aqui nós temos duas grandes vias de desenvolvimento. Nós temos a via exterior, que é a busca do conhecimento através da produção da ciência, através da produção de outras áreas do conhecimento humano, por exemplo, psicologia, filosofia, biologia, etc. E temos uma via que seria a via interior, da investigação íntima, que não depende de aparatos exteriores, não depende de conhecimentos pré-produzidos por terceiros, depende pura e simplesmente do mergulho que você procura fazer dentro de si, investigando a sua realidade que está para além da aparência corporal, para além dos sentidos, para além da estrutura física do seu ser. Do que nós estamos falando aqui, então, o que você está dizendo agora, o Installme, é o normal ou é o anormal? O anormal da questão? É o anormal. É o anormal, né? É o anormal. Então vamos lá. O que é anormal e o que é anormal? O que é anormal e normal são conceitos meramente humanos, abstratos, né? Impostos, você estava falando, a imposição das religiões, a colcha de retalhos, exatamente isso. O que é bom e belo? Bom e belo são conceitos nossos aqui. É porque ainda a gente tem essa diferenciação, porque eu não saberia o que é o bom e o belo, ou o feio e o bonito, se isso não existisse em mim. Se para mim não existisse essas coisas, eu não soubesse que essa diferenciação, para mim tudo seria o é. Né? Então não tem belo, não tem... Então o que é normal? Vamos lá. Foi uma bela introdução. Alguém pode até pensar que saímos do tema. Não. Exatamente, foi muito bom ele ter falado isso tudo, para a gente verificar o que é normal e o que é anormal. E o que é a normalidade? E a normalidade tem a ver com evolução, que a evolução também é algo bem subjetivo, né? Exato. Então, aproveitando, depois você continua com o Installme, que é interessante você ter falado, porque eu quero saber como é que você você e o Elan se fundamentam aonde para poder dar e diferenciar também da credibilidade que as pessoas têm da religião, porque elas se apegam em alguma coisa, né? Um santo, um avatar, qualquer coisa, e através dele, do que os representantes, entre aspas, dele determinam, as pessoas ficam lá seguindo a cartilha. Então, a pergunta é ampla, né? Mas aí você disserta tudo. Vamos lá. Na verdade, se você me dá licença, eu vou complicar um pouco mais. Vamos lá. Nós falamos de expressões tais como normalidade, anormalidade e evolução. Vamos aumentar esse leque. Vamos lá. Vamos falar, sim, de normalidade, mas vamos falar também, além do que é o normal, o que é o comum. E além do que é comum, o que é incomum. Isso aí. Além do que é anormal, vamos falar também do que é natural e do que é antinatural. E vamos falar de evolução. Isso aí, vamos lá. Então, normal, comum,
Anormal, incomum, natural, antinatural e evolução. Desenvolvimento, ou seu contrabalanceamento, que é o estacionamento ou a estagnação. Primeiro, o conceito de normal e anormal depende de uma cultura. Exatamente. Depende de um ponto já pré-estabelecido por um grupo social, por uma religião, por um país, né, e por uma época também. Um paradigma. O normal na nossa sociedade é um paradigma. E o que vem a ser necessariamente um paradigma? Um modelo que norteia as buscas e o entendimento das pessoas a respeito das coisas em geral. Então veja só, temos um sério problema em confundir o normal com o saudável e o anormal com o patológico. Esse é um dos temas de longa duração das discussões da psicologia e da psiquiatria ainda hoje. Por quê? Porque justamente o conceito de normalidade tem variação cultural. Sem dúvida, total. Né? É paradigmático de um povo, de uma época, etc. Até 1974, se eu não me engano, o conceito de homossexualidade e homoafetividade era tido como anormal. Nos registros de doenças e de patologias psicológicas, isso só entrou como uma condição normal, aceitável, a partir de 1974. A partir de que você viu que agora, recentemente, nessa semana ainda aqui, né, virou doença, né? A psicologia vai tratar como doença. Para você ver como as coisas ficam se modificando conforme a época. Então, isso é muito perigoso, tomarmos esses conceitos mutáveis como verdades absolutas. Aí a gente sempre erra, a gente sempre cria problemas, porque os conceitos eles são sempre mutáveis, não são verdades absolutas e irretocáveis. Mas enfim, normalidade é aquilo que está dentro de um alinhamento com os conceitos de um sistema, de uma sociedade, na forma como ela já foi configurada. Então, se eu fujo no meu modo de pensar, sentir, falar e agir desse sistema, eu sou considerado anormal. Isso, você ficou à margem da normalidade. Isso. Em geral. Só que daí, como a gente confunde o normal como saudável, a gente também confunde o anormal como patológico. Sim. E por isso as pessoas tendem a combater quem pensa, age, fala e sente diferente como alguém que ameaça o bem-estar da sociedade. Exatamente isso. No entanto, Eustáquio, no entanto, se fazemos uma retrospectiva da nossa história, dos principais pontos de desenvolvimento que tivemos na raça humana, nós vamos ver que quase todos esses pontos, para que eles fossem pontos de mutação, pontos de mudança de fase de um contexto social, de um conhecimento, de uma ideia, os anormais precisaram surgir para fazer essa transformação. Sim, os considerados diferenciados, malucos. Os malucos, diferentes. Você pega o exemplo de um Jesus. Jesus era um maluco para a época dele. Ele foi acusado de maluco. Ele foi acusado de uma série de coisas porque ele feriu um sistema, a normalidade daquele sistema da época, do povo em que ele nasceu. Da mesma forma, os seus conterrâneos, o grande sábio Sócrates foi considerado um maluco, também um perversor, isso, todos porque eles feria o que já estava estabelecido como normal. Todos esses aí ousavam, né, mexer. Que é uma característica dos anormais. Ousadia, coragem. Os que conseguem sobreviver à pressão de uma sociedade normal demais. Os que não conseguem sobreviver, eles padecem e
se quedam porque não conseguem ter força suficiente para ir contra esse fluxo. A própria história diz isso, né? Porque não teve um anormal que teve sucesso na sua missão. Tranquilidade para desenvolver nada, mesmo, não teve? Sua tarefa. Não teve. Todo aquele que se sente anormal e que quer se manter assim fiel à sua própria natureza, este precisa estar ciente do preço que se paga para ser anormal no mundo de normóticos. Então, aí nós fazemos um parênteses install-me, já que você citou, vamos falar um pouquinho. Como é que vocês ousam, então, de repente, entrar na mesma coisa, entrar no caminho, vamos dizer, na tarefa, na missão, sei lá como é que a gente pode dar o termo certo, sabendo que o resultado que os antecedeu por milênios, por éons, tudo isso aqui foi zero. Todo mundo falhou, todo mundo... A história diz, e ninguém pode me contradizer, porque está aí a história, todos os avataras, todos os especiais, vamos chamar assim, todos os anormais que passaram por aqui, falharam em suas missões. Falharam. Deixaram suas tarefas aí, deixaram alguma coisa, mas crucificado, morto, decapitado, queimado, envenenado, tudo isso aí, você sabe bem disso. Então, não seria muita ousadia, vamos dizer? Onde vocês buscam essa força, você, Elan? Onde vocês... ideologia apenas, porque a maioria de nós espiritualistas, somos ideologistas, né? Porque falam, porque vocês querem mudar o quê? O imutável, não tem jeito. Então, onde vocês estão se fundamentando para poder ter elementos, vamos dizer, para poder seguir adiante nessa jornada de mudança de consciência, vamos dizer, tentar fazer alguma coisa que a história toda aí é uma prova de que, claro que não é por causa que os antecessores falharam que nós tenhamos a necessidade de falhar também. Mas e aí? Eles eram todos burros, todos ignorantes, todos incompetentes, né? Todos esses milhares de anos aqui. Então, como é que é? Veja só, respondendo a questão do onde vocês se fundamentam. Porque vocês têm que ter um ideal, né? Quando vocês sentam, Sim. Vamos criar um projeto, vamos usar, tem um fundamento naquilo, né? São sonhos que jamais morrem. Sim. Basicamente, nós estamos fundados num código filosófico pessoal que independe do restante. Quando nós temos um código filosófico enobrecedor e idealizador, ele não depende da aprovação e desaprovação, dos aplausos ou das vaias de terceiros. É um sonho que jamais deixa de ser sonhado. É o sonho da renovação da humanidade. É o sonho da emancipação da espécie. Quanto ao que você falou dos grandes mestres e mestras, avatares, etc., que já passaram por aqui e foram anormais, porque se diferenciaram, a gente pode olhar sob essa perspectiva, dizendo que houve uma falha em termos talvez da missão física que eles tinham de desempenhar, porque pagaram um preço com a própria vida. Pode ser. Não acho que haja uma missão da parte de cada um, eu vou morrer para... Isso aí também discordo. Isso tem a ver com a famosa cretinice humana. Isso. Em lidar com coisas diferentes, e o medo faz com que a gente ataque aquilo Se eu que não nos entendo, eu apavora. ataco. Exatamente Exato. Isso. No entanto, apesar de Jesus, de Krishna, de Sócrates, Giordano Bruno, terem pagado com a própria vida por serem diferentes e terem exposto ideias renovadoras do conhecimento humano, da mente humana, as suas ideias não foram mortas, os seus corpos sim. Tanto é que pessoas como eu, você e talvez as pessoas que nos assistem só têm parte do conhecimento que têm ou da inspiração que têm para seguirem adiante por conta do que foi feito por essas figuras no passado. Concordo. Mas assim, concordo com você que é muito difícil uma missão de um ser especial como estes que citamos aqui dar certo. Dar certo o quê? Na plenitude do que estava proposto a ser feito. Há falhas. Quando a gente está envolvido com um sentimentalismo religioso em relação à missão dessas figuras, a gente não vê falhas.
Por quê? Porque nossa mente mais crítica, ela está obscurecida por uma devoção. E ficamos com a viseira da devoção. Isso, a fé, que faz com que a gente levante essas figuras a um patamar muito superior ao que talvez elas tenham. Elas têm valores fantásticos, inestimáveis, mas há falha sempre. Há falha sempre. Sempre é possível essas figuras optarem por estratégias diferentes. Elas optaram por algumas estratégias, grande parte delas pagou com a própria vida, ou foi torturada, ou sofreu severas punições por se diferenciarem. Mas há um sonho que jamais deixa de ser sonhado na espiritualidade. Há um sonho que jamais deixa de ser sonhado por aqueles que de alguma forma se alinham com os propósitos do que a gente chama de um bem maior, sem denominar. E eu me considero alguém que está pelo menos um pouco alinhado com esse sonho que jamais deixa de ser sonhado. Todos nós, você disse que todos nós estamos envolvidos, vamos dizer, com o espiritualismo, e que não somos satisfeitos, não somos vacas de presépio, digamos assim, e não somos os amém da vida, né? Porque só dizer sim tem que ser aquela contestadora. Não adianta você tentar me impor sua verdade, eu quero compartilhar dessa sua verdade, eu quero ter a minha própria experiência dessa verdade. Então isso sim é bacana. Isso é uma coisa que realmente não tem explicação. É a coisa que você nasce junto, você não explica como, né? Parece que tem alguma coisa que te instiga aqui dentro e faz você buscar isso. Agora, voltando àquela questão que te fiz continua a dissertação sobre a normalidade e a anormalidade e as outras linhas conjugadas a isso. Vamos lá. Muito bem. Então, vimos que o normal é aquilo que está de acordo com um sistema ou de acordo com uma norma, por isso o nome normal, né? O que não está de acordo é anormal, o a como uma negação em forma de prefixo. Agora, temos que tomar um cuidado, além do cuidado de tomar o normal como saudável e bom, temos que tomar o cuidado de não confundir o normal com o comum também. O comum não pode ser tido como normal, ou parte do comum não pode ser tido como normal. Por exemplo, hoje em dia é comum pessoas, por exemplo, em cidades como São Paulo serem assaltadas, no Rio de Janeiro, ou nos centros urbanos em geral. É comum. Nós sabemos que a violência é comum, mas ela não pode ser tida como normal. Na hora em que nós damos um atributo de normalidade àquilo que é comum, você está aceitando aquilo. Você está aceitando aquilo como uma parte da sua vida. E você passa, então, a agir em conformidade. Perfeito, perfeito. Então, o fato de eu, na minha empresa, em casa, meu filho está precisando de uma borracha e na mesa do trabalho tem algumas borrachas, eu pegar uma dessas borrachas para levar para o meu filho e ficar tranquilo com isso, é porque eu já transformei o que era comum em normal na minha vida. Exatamente. Ou seja, a corrupção ela se expressando nas pequenas atitudes. Perfeito. O comum não é necessariamente normal. A gente está errando muito com esse tipo de confusão, né? O comum é só aquilo que está sendo repetido muitas vezes. Mas a gente não pode transformar, por exemplo, uma mentira que se repete 1000 vezes numa verdade. Não dá. A não ser que a gente se corrompa internamente, filosoficamente, para tomar aquilo como uma verdade. Já tentaram nos provar que uma mentira repetida várias vezes se transforma numa verdade, mas não deve ser assim. E a anormalidade? A anormalidade é algo que se expressa em alguns indivíduos na nossa sociedade, mas que é profundamente combatida, como já tínhamos dito. Nós temos uma anormalidade que se enquadra em um padrão de desequilíbrio e temos a anormalidade que se enquadra num padrão de renovação, de criatividade. Dê um exemplo da renovação. Muito bem. O que nós estamos fazendo aqui não é o normal ainda. Discutir com liberdade sobre esses assuntos que não é normal. Ao encontro do progresso humano, da humanidade, não é normal. Não. Está aos poucos, em grupos e lugares, se transformando mais em algo mais comum, mas não é o normal ainda, Exatamente. Porque não faz parte de uma norma, de um sistema. Exatamente. Correto?
Mas é anormal e não configura desequilíbrio, não configura uma patologia de um indivíduo ou de um grupo. Dependendo, claro, da maneira como eu interajo com esses assuntos, porque eu posso interagir com esses assuntos no nível que já se enquadra como a perda do contato com a realidade, onde o fanatismo você aparece, corre esse risco. Onde sempre. Os extremismos aparecem, que sempre vai criar algum problema. Mas a anormalidade do comportamento e das ideias é o que num momento é combatido, num outro momento se torna meio que a norma, até surgir uma outra coisa normal. É bem isso, bem isso. E isso poucas pessoas podem fazer no mundo. Poucas pessoas, até pela revisão da história que nós podemos fazer, são poucas quando comparado ao conjunto. Por não ser a maioria, é enquadrado como anormal. Se fosse a maioria, seria o normal. Correto? Então a anormalidade positiva, saudável, pró-evolutiva é aquela em que eu me situo no ambiente em que eu estou, porém não me satisfaço com ele. Crio um padrão de indignação filosófica ao que está estabelecido e passo a, de forma proativa, produzir novos elementos que possam transformar a realidade que me incomoda. A realidade das faquinhas de presépio, como você falou. Pessoas pensando sempre do mesmo jeito, sempre na mesma linha. Sem se mexer, pronto, é isso. Que é uma mentalidade de rebanho, seguido por muita gente na sociedade, porque ainda é o normal, só que usando de expressões que foram usadas pelo saudoso José Hermógenes, esse posicionamento é um posicionamento de normose, Sim. Já enquadrando esse normal demais como um desequilíbrio. As pessoas normóticas são aquelas que não ousam ir além do seu próprio quadrado. Mas é a maioria. Da sua zona de conforto. Porque temem a repressão. E porque não conseguem elaborar outros pensamentos além daquilo que está estabelecido como o normal do seu grupo, da sua família, da sua sociedade. Mas é preciso surgir indivíduos que, vez ou outra, dão novos inputs, dão novos impulsos para o progresso das ideias. Lembrando que as ideias é que modificam as ações, e não as ações as ideias. Tudo é precedido pela consciência. Aí a gente falaria do princípio da causação descendente, né? A realidade, tal como nós a vemos manifestada no mundo, seja no meu quadradinho, ou a realidade em torno, que é a sociedade como um todo, ela é precedida pelas ideias. Não é à toa que o grande Platão falava do tal mundo das ideias, de onde se extrai os elementos Sim. para a materialização dos novos elementos do mundo e criando modificações, portanto. Então a anormalidade, ela é a anormalidade dessas figuras que nós falamos. É a anormalidade do que nós estamos fazendo aqui. É a anormalidade das pessoas que nos assistem. Olha, desses 12 anos de vida inteligente, passaram muitas filosofias aqui. Sim. E eu sempre contesto aqui Contesto não, porque eu estou aqui para bater papo, para entrevistar, né? E eu sempre contesto que a gente fica falando uma série de coisas bonitas, diferenciadas, como a gente falou, né? A gente persiste nisso aqui, apesar Sim. de saber das dificuldades do caminho, para percorrer um caminho desse, né? Que é uma opção. Nós somos anormais, porque nós estamos nadando contra o fluxo, né? Sim. Para a gente entrar na evolução agora, essa minha pergunta é para levar lá. Eu tenho percebido que nós estamos no século XXI, vamos usar esse calendário mentiroso que a gente tem aí, que nós estamos 2000 anos depois de Cristo, essas coisas assim. Nós somos uma civilização antiga, já tem uma série de coisas, já passaram civilizações fantásticas, muito mais evoluídas do que nós atualmente, né, digamos assim, e parece que não anda. Então muita gente como você, como eu, como outros que estão aí pelo mundo, ficam fazendo coisas diferentes, tentando nadar contra essa maré. Mas realmente somos muito poucos. E sentam sempre colegas otimistas aqui nessa cadeira que você está,
e dizem que as mudanças estão aí, que a gente não percebe, patati patatá. Mas na prática a gente vê que a teoria é outra, né? Então, você vendo isso tudo, e você batalhando nessa área, como eu também, 66 anos aqui, né? Nessa labuta aqui, dos 66, 56 pelo menos nessa direção, com foco. Então, eu não consigo ver, apesar de ter aquela coisa aqui dentro que nós falamos agora há pouco, alguma coisa aqui dentro me move. O que é, não sei. E não me deixa parar. Esse que é o problema. É alguma coisa que briga comigo mesmo, né? Então eu não vejo perspectiva, digamos assim. A gente parece que tudo que a gente faz é a mesma coisa do que você está remando, como eu disse agora há pouco. Aí você olha na bússola, olha no mapinha, você não saiu do lugar, ou então a corrente te levou centenas de quilômetros para trás. Então como é que você vê isso tudo? Normalidade, anormalidade, o comum, o incomum, tudo isso que nós estamos falando. Evolução. Você consegue ver? Você consegue, na boa agora, hein? Sem filosofar agora, seja o Paulo Tavares coração aqui. O que você vê realmente assim? Você ser otimista como eu sou? Nós somos otimistas, né? Senão a gente não estaria nesse caminho aqui. Como que você vê essa questão com a evolução? Você consegue ver uma luz no fim do túnel? Vamos usar esse linguajar comum. Que a gente vê, acompanha noticiário, porque não tem jeito de você não acompanhar o teu dia a dia. Você falou, qualquer que seja a cidade que você esteja, você vê a violência, você vê as pessoas pobres, sem teto na rua, sem assistência social. Você vê uma série de coisas que não condizem com aquilo que você sonha, que você disse do seu sonho, daquilo que você quer mudar desse mundo. E você vai ver que as coisas... Aí sentam aqui convidados, irmãos aqui do lado, não, isso é cíclico, isso aqui é normal, isso aqui é natural, mudança de ciclo é assim. Não entra na minha cabeça isso. Então vamos lá, como que você vê, como é que você associa tudo isso aí, para a gente entrar na questão da tal da evolução agora? Sim. Sinceramente falando para você, eu vejo essa evolução acontecendo. Tá. Sinceramente, eu como tal, Paulo Tavares que você pediu, no meu coração eu vejo. Apesar de eu ter uma característica de otimismo incurável, que nos move, que nos faz perseguir algum sonho, eu não sou movido tanto pela expectativa do resultado. Quando a gente gera uma expectativa de resultado, a gente tem uma grande chance de se frustrar. A maioria das vezes, né? Claro. Eu tento seguir sonhos que eu tenho uma característica de lucidez mínima, mas é o que me move a minha energia, move o meu empreendimento, move as minhas tentativas. Se eu matasse meus sonhos, eu perderia o sentido de viver. Indubitavelmente. Veja só, falando de dados agora que nós podemos já obter de pesquisas que são desenvolvidas no mundo nos últimos tempos. Há uns 2 anos atrás, eu tomei contato com uma entrevista de um psicólogo norte-canadense, se não me falha a memória, infelizmente esqueci o nome dele agora, uma entrevista numa revista em que ele apontou que, apesar dos pesares, a humanidade estava melhor hoje, melhor do que antes. Aí, claro que ele, na pesquisa, ele usou uma série de bases, né, para chegar a essa percepção. Quando eu li aquilo, eu falo, essa é a minha visão. Aí li, como já faz muito tempo, eu já fui perdendo os detalhezinhos dessa entrevista para passar para você. Mas ele mostrou que realmente a humanidade está melhor. O que é que está acontecendo? Apesar de a humanidade estar melhor, lembrando que nós hoje estamos nos quase 8 bilhões de habitantes. Tá beirando, 7,5 por aí. Se a gente fala de 100 anos atrás, 115 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes, segundo o censo. Então é uma diferença considerável em termos de resultado, inclusive, né? Do que se pode ver mais às claras. Mas apesar de a humanidade possivelmente estar melhor, não significa que a nossa mídia esteja melhor. Ou seja, o que é que se vende? Aquilo que a gente gosta de ver. Sim, pão e circo. Isso.
Então as notícias que mais veiculam tragédias, violência... Assina embaixo, é isso mesmo. É o que acaba formando o pensamento o bom não dá ibope. Rebanho. É. Do rebanho. Isso. Não que as pessoas que não se baseiam na mídia não vão perceber os problemas do mundo. Você é uma pessoa que não se baseia necessariamente na mídia para formar o seu pensamento. Não. Nem por isso você deixa de perceber os problemas que o mundo tem. Eu percebo os problemas que o mundo tem também. Sei do nível de violência que existe nas nossas cidades, sei dos problemas da corrupção na política, sei dos desalinhos que as próprias religiões vêm causando, os problemas, inclusive de violência. Sei dos problemas em nível menor das famílias, sei de tudo isso. Por quê? Porque eu me estudo. Porque esses problemas todos existem em mim. Esses problemas todos existem em você e existem em todo mundo que está nos assistindo. Claro. No entanto, linkando aí com uma outra entrevista, um documentário na realidade, de pensadores e alguns cientistas no meio, nós somos capazes de criar uma transformação social. A constatação foi que quando atingimos o mínimo de 10% de uma população se direcionando para uma determinada área, um determinado foco, esses 10% para mais conseguem influenciar todo o resto. É a teoria da massa crítica que estamos falando. O que é uma teoria da massa crítica? Um dos exemplos mais comuns que eu uso para falar da teoria da massa crítica é algo que muitas pessoas já ouviram, já viram, que é de um estudo que foi feito na década de 1960, mais ou menos, no Japão, num arquipélago, Sim. em que nesse conjunto de ilhas existia uma espécie de macacos que era comum a todas essas ilhas. De barco, esses pesquisadores iam de praia em praia dessas muitas ilhas e despejavam batatas na areia para os macacos se alimentarem. Eles anotavam os comportamentos desses macacos, das muitas ilhas. Faziam isso diariamente. Chegou um dia em que, por exemplo, na primeira ilha, a ilha A, as batatas foram jogadas na areia, os macacos começaram a pegar a batata, comerem, como sempre faziam, mas teve algo em comum ali acontecendo, algo anormal, que era o quê? Uma macaca fêmea fez diferente, ainda que o conjunto estivesse sempre fazendo do mesmo modo. Um rio desembocava ali naquela praia, essa macaquinha foi no rio, passou a batata na água antes de comer, e comeu. Com curiosidade, isso foi anotado porque é algo que fugiu do que era o normal. Enfim, foram para a próxima ilha, para outra e para outra. Tudo como antes. Tudo como antes. Já no dia seguinte, quando eles chegaram na ilha A para jogar as batatas, eles jogaram as batatas, alguns macacos começaram a imitar a macaquinha fêmea que tinha feito diferente, que era a figura normal do grupo. Foram lavar as batatas. Alguns macacos fizeram a lavagem da batata antes de consumir. Sim. Muito curiosos, anotaram, foram para a ilha B, C, D, tudo como antes. Nada havia mudado. Eram os mesmos macacos, a mesma espécie, com o mesmo procedimento, se alimentando da mesma coisa. Até que, com o passar de vários dias, lá naquela ilha A, como os macacos começaram a fazer aquilo, e aí a teoria é entre aspas, porque não é um número exato, mas quando um centésimo macaco da ilha A começou a lavar a batata antes de comer, os cientistas, esses pesquisadores, perceberam que todos os macacos das outras ilhas fizeram a mesma coisa, dali para frente. O que tem a ver com o que eu estava falando? Isso é a teoria da massa crítica. Um grupo de macacos, um grupo de uma mesma espécie, se comporta de um jeito diferente e ele influencia todo o conjunto da espécie. O detalhe muito curioso é que essas ilhas eram muito distantes umas das outras. Não havia nem comunicação visual nem auditiva.
Mas havia algum tipo de comunicação da espécie que fazia com que o comportamento diferente pudesse ser repassado com uma inclinação, uma tendência para os demais membros daquela espécie. Isso é uma pesquisa verdadeira, eu sei disso. Verdadeira. Agora, o que você atribui dessa mudança de comportamento? O que você... Como não houve cruzamento, não levaram uma cria de macaco para outra ilha para acontecer isso. Então eu quero saber a que você atribui essa mudança de comportamento, sem essa comunicação, sem essa visão, sem nada. É uma das forças da natureza ainda desconhecidas para a maioria dos humanos. Ainda que ela não seja visível, ela existe, tal como a gravidade não é visível, mas a gente vê o resultado. Sim. Né? Você não pode ver gravidade, mas ela está acontecendo agora. Tanto é que nós estamos sentados nessa cadeira, no chão. O cara que estudou isso e começou a desenvolver melhor essa compreensão e formular as suas teorias foi um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. Ele, em estudando a teoria do darwinismo, ele viu que haviam lacunas que, de fato, Darwin não conseguiu preencher, que é os elos perdidos, Sim. por exemplo. E ele foi constatando que, para além do visível, existia uma força que a natureza dispunha que conectava todos os membros de uma espécie, a ponto de, na hora em que um membro daquele grupo fazia algo diferente, ele impactava morfogeneticamente os demais membros da sua espécie. Aí ele desenvolveu a teoria dos campos morfogenéticos, ou teoria da ressonância mórfica. Sim. Tá? Isso significa que qualquer membro de uma espécie consegue impactar a evolução que seja genético-comportamental dos membros da sua espécie quando ele opta em agir diferente. Ele começa a influenciar o conjunto através desses campos que são chamados de campos morfogenéticos. Tá, agora uma saia justa, uma espécie de saia justa, vamos dizer. Uhum. Você falou da influência das pessoas mudarem. Eu sempre ouvi falar, dentro da minha vida, assim, que uma pessoa pode mudar a si própria, pode mudar suas famílias, sua cidade, seu país, uma série de coisas. O ser humano teria esse poder. Você falou dessa influência de 10%. Interessante. Uhum. Mas como é que você me explica, então, vamos dizer, existe essa corrente que eu estou dentro, com toda certeza, você, todos nós que estamos envolvidos nisso, que estamos a favor, fazendo uma influência, seja pequena, minúscula, não importa, estamos contaminando aí no positivo. Mas existe essa outra, nesses 90% que a gente enxerga aqui, estão fazendo a mesma coisa. Estão fazendo a mesma coisa. Então, qual seria o nexo, ou qual seria uma coerência? Porque a minha força da bondade, que é subjetivo, né? O bom é subjetivo, eu quero o bem para a humanidade. Então, o meu bem pela humanidade vai mudar 90% da humanidade que não quer o bem. E esses 90% que vem de lá, não aniquila, não acaba, não arrasa com esses 10% que querem mudar? Como é que fica esse embate, vamos dizer, no seu ponto de vista? Não aniquila, por quê? Porque o comportamento e as ideias dos outros 90% já são ideias que você já partilhava antes. Não é nada novo. A questão está na criação da descontinuidade. Isso é o impacto da mudança, na descontinuidade. Aquilo que os 90% fazem, que de comportamentos normóticos, tentar modificar os 90%. Já existia nos 10% antes. Sim, então tá. já era algo comum. Não criava saltos evolutivos. Quando você cria inovação, aí você cria descontinuidade de um processo biológico, evolutivo, de ideias, etc. E isso impacta a mudança. E não é, tem sentido, não é uma tem somatória nexo, matemática. Claro. Tipo, 90 pesa mais que 10. 90 é um número Sim, maior é que diferente, 10. isso. É a força da inovação, é a força da descontinuidade. Essa descontinuidade, ela está impactando, ela sempre impactou, inclusive, a evolução biológica dos seres. O grande Amit Goswami, um físico quântico PhD indiano, ele vem escrevendo há muito tempo sobre esse assunto, sobre a ótica da física moderna. Por exemplo, num livro Evolução Criativa, em que ele demonstra que, de fato, as espécies
Por que o darwinismo não vingou, está 100% certo, só parcialmente correto? Por que o criacionismo também não está correto? Deixaram lacunas inexplicáveis. Porque não consegue dar essa explicação para o todo. Porque Sim. faltam elementos. Sim. Faltam elementos. Esse elemento, a grosso modo falando, Goswami chama de a consciência. A consciência que transcende a forma biológica que está viva. Essa consciência incide alguma criatividade, não no sentido que a gente entende, mas há uma inovação. Sim. Cria uma descontinuidade que gera mutação genética. O nosso DNA está em constante mutação. Isso tá? É cientificamente provado. Isso é cientificamente comprovado. Antes nós achávamos que o DNA ele era uma coisa estanque, você nasce com uma configuração genética, você morre com a mesmíssima configuração genética. Depois de anos de estudo da genética, da biologia, percebeu-se que não. O DNA ele é mutável, ele é plástico, digamos assim, e ele se modifica por inúmeros fatores, que são os fatores epigenéticos. Dentre os fatores epigenéticos nós temos clima, relevo, alimentação, hábitos, cultura, mas também a maneira como cada pessoa faz funcionar a sua mente e as suas emoções. Suas ideias estão dentro disso, por exemplo. Quando eu crio uma nova ideia que se difere do normal e do comum também, eu começo a gerar mutação no meu organismo, em áreas específicas do meu DNA. Isso aí vai ficar na sua memória celular também. Isso fica na memória celular. Se eu procrio, eu repasso isso, aquele novo indivíduo já tem uma propensão maior. Exatamente, uma tendência, isso aí. Se a consciência dele conseguir incidir sobre a mente e o organismo dele de uma forma diferenciada, esse gene é desperto e isso passa a influenciá-lo naquelas ideias. Porém, não significa que o repasse genético impõe certas características às gerações seguintes. Ela só predispõe. Isso é verdade. Genética predispõe, mas não impõe. Isso que a gente deveria entender. Porque o nosso DNA ele tem um sistema liga-desliga. Nós podemos ter genes de algumas doenças degenerativas da nossa ascendência, mas não manifestar essas doenças degenerativas porque a gente não dá condição. Porque a gente não ligou esses genes. Exatamente. Ou porque a gente já conseguiu desligar genes que estavam na gente. É a mesma coisa, quase todos nós somos portadores do bacilo de Koch, da tuberculose. Quando a gente debilita o nosso corpo, ele se manifesta. Exato. Então nós temos essa habilidade, mas o que define isso? A maneira como a consciência interage com a realidade biológica e a realidade, o entorno do indivíduo. Então, o que Goswami e outros que partilham dessa ideia dele no campo científico mostram é que toda vez que um indivíduo de uma sociedade, não só humana, mas de animais como um todo, por exemplo, no passado, criaram por algum motivo qualquer uma ideia nova, aí esse é outro assunto, por que alguns conseguem e outros não? Sim. Tem algo a ver com o que a gente chamaria de genes críticos, que são mais propensos a mutações. Quando eles criavam alguma coisa diferente, eles faziam mutações genéticas, mudavam inclusive a estrutura física dos próximos descendentes. Quando um peixinho punha a carinha para fora de um lago e via na beira de um lago uma árvore com algumas coisas penduradas brilhantes, as frutas, e ele se encantava e dentro dele acionava um desejo de se aproximar daquilo, ele não podia porque ele era peixe. Mas na hora em que ele produziu um desejo novo que os peixes não tinham, ele criou mutação genética. Para quê? Para fazer com que os próximos, ou seja, a continuidade dele, consiga já sair e buscar aquele fruto. Isso envolve as explicações das lacunas que Darwin não conseguiu. Você está falando uma coisa, eu li recentemente Fundamentos de Teosofia, um livro fabuloso. Fabuloso. E ele diz exatamente, em alguma parte ele diz exatamente isso, que tudo tem a experiência de qualquer ser vivente, tudo que é vivo aqui, ela serve para quem vai vir. Nasceu uma plantinha ali, vamos dizer, nasceu uma folhinha. A folhinha viveu, hoje ela foi lá e pisou a folhinha.
aquela experiência desse pisar já foi para a geração das folhinhas, quer dizer, tudo que antecede vai para coisa futura daquilo lá. Então não se perde nada nessa coisa. Você pensa, puxa, viveu 30 segundos, mas a experiência daqueles 30 segundos entra na mônada, vamos dizer, daquele... O universo como um todo está evoluindo graças a essas inovações. Um detalhe. A quantidade de elétrons, que são as micropartículas formadoras de matéria, que existiu desde o Big Bang até hoje, é a mesma. Exatamente a mesma. A lei de Lavoisier, de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, está dentro disso. A matéria é a mesma desde o princípio das coisas. Não se cria nova matéria. Se modifica a energia para virar matéria ou para virar energia. Né? Já que sabemos que são a mesma natureza. No início do século XX, um físico chamado Charon, ele descobriu que os elétrons têm memória. Só que uma memória infinita. Tudo que um elétron vivencia, ele registra nele. Tudo. Detalhe, nossos corpos são formados de elétrons. Sim. Né? Nós temos uma quantidade média de 110 trilhões de células compondo o nosso corpo. Células humanas e bacterianas e vírus, micróbios como um todo. Todas elas são formadas do quê? De moléculas. Essas moléculas são formadas de átomos. Os átomos são formados de de elétrons, por exemplo. Sim. De prótons e nêutrons e tal. E detalhe, tudo que um elétron do nosso corpo vivencia, ele registra. E registra e não perde. Não é uma memória que se apaga. São sempre memórias que se somam. Então, Eustáquio, na hora em que a gente se cumprimentou, quando eu aqui cheguei, nós fizemos uma troca de elétron, uma troca eletrônica. Perfeitamente. Fantástica. Os aí. Conteúdos do que eu já vivenciei passam para você, os seus conteúdos passam para mim. Eu não precisaria nem do toque, na verdade. O fato da gente estar respirando no mesmo ambiente, a gente já troca elétrons. Um dia vai se perceber que o fato de olhar para alguém já troca elétrons também. Nesse caso, a informação está sendo perpetuada, não através daquilo que a gente estava falando antes, de um repasse genético, que daí precisa de um contato, de uma descendência. Aqui nós estamos falando da propagação da informação. Sim. Então, do campo das ideias. No campo das ideias. E a materialização dessas ideias no plano quântico inicial e depois no plano físico. Então, pisar nesse chão deixa os meus elétrons. Recebo os elétrons de todos aqueles que já passaram por aqui, que você entrevistou. E aqui nós estamos nessa troca contínua de informação na natureza, criando no universo uma espécie de mente universal que está em constante construção. Isso não é uma ideia minha, isso é uma ideia de físicos quânticos renomados, que por A mais B estão demonstrando que, na verdade, o universo não passa de um grande computador cósmico ou uma mente em construção. Isso mostra, só que de um modo superlativo, algo que parece ficção, mas que cada ser humano, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele sente, que ele seja responsável pela evolução do universo como um todo. Não é só a sua evolução. Não. Talvez, Eustáquio, um dia a gente perceba que o grande sentido da gente existir nessa realidade seja só fazer esse universo evoluir. Não necessariamente a gente evoluir. Mas esse é um assunto mais isso é outra coisa. Mas você tem que ter a consciência de que tudo é uma coisa só, né? Existe o uno no todo e o todo no uno, digamos assim. Aí precisa de o que você falou, uma consciência mais aberta para você absorver esse tipo de informação. Então, juntando isso tudo que a gente está falando com a questão da anormalidade, da normalidade, da evolução, a continuidade, ela não produz nenhum tipo de mutação das ideias e nem genéticas. A descontinuidade produz. Quando você cria uma curva fora, quando você produz algo que nunca ninguém havia pensado, você está criando mutações genéticas
Em todos os níveis. Em você e está influenciando através da ressonância mórfica outros indivíduos. Mas claro, não sejamos ingênuos. Isso não é assim, num estalar de dedos. Isso demanda um tempo que são gerações que vão concretizar, quando a gente quer ver estabelecido nos 8 bilhões de habitantes da Terra. Há meros 100 anos atrás, 150, 200 anos atrás, que é pouco tempo, são Muito só pouco. 2, 3 gerações atrás da gente, tempo dos nossos bisavós ou tataravós. Isso que nós estamos fazendo aqui não era possível. Não. Assim como não era possível os seus telespectadores, na quantidade de telespectadores que o seu programa tem, isso não estava acontecendo. De jeito nenhum. Isso não iria era acontecer. Sonho, só puro, nem sonho era. Nem né? sonho era. Então veja, isso demonstra um progresso significativo que nós estamos construindo no campo das ideias. Das ideias. Mas para que isso fosse possível, isso teve que surgir na mente de alguém. Sim. Que pagou com a própria vida. Sim. De certa forma, sim. E que sucessivamente pode estar pagando com a própria vida. Toda vez que nasce alguém assim, passa por isso ou paga-se um preço. Mas a sementinha vai Mas o continuando. sonho não morre. As ideias persistem, ainda que os corpos se degenerem. E isso está nos influenciando como um todo. Então, ainda que Jesus tenha sido crucificado, ainda que Bruno tenha sido queimado, ainda que outras figuras tenham tido seus corpos destruídos, o simples fato deles terem existido, eles deixaram elétrons carregados de informação. Sem dúvida, tanto é que são citados até hoje. Tanto é que são citados até hoje e fizeram a diferença na mudança do conhecimento e no conhecimento da tecnologia, das ciências, etc. e tal. Nós não somos Sócrates, nós não somos Jesus, nós não somos Siddhartha Gautama, nós não somos ninguém dessas figuras. Mas somos pessoas que, assim como estes, também não desistem de sonhar. Não, acho que... E justamente por isso, nós estamos, querendo ou não, percebamos ou não, criando impactos de mutações, impactos de mudanças de fases na sociedade, porque, Eustáquio, eu não sei a consciência que você tem disso, porque é difícil a gente avaliar essa questão, mas se você fizer uma pesquisa, pegue o seu programa. Há quantos anos ele está? 12. Há 12 anos no ar. Se você talvez fizer uma pesquisa com todas as pessoas que acessam o canal, talvez você chegue a uma conclusão surpreendente de que tudo que você veiculou nesses 12 anos de trabalho criou uma diferença terrível na vida das pessoas. Eu recebo, você já tem essa informação. Eu recebo aqui, isso é muito gratificante, você recebe no... Isso é evolução. É a evolução das ideias. Se você não fizesse esse trabalho, pelo menos do modo como você faz hoje, as pessoas não teriam essa influência e não teriam as modificações que elas receberam nesses 12 anos que têm acesso ao seu programa. Então, a evolução ela é lenta, ela não é tão evidente quanto a gente gostaria para perceber, mas ela está acontecendo, querendo ou não. Se a gente para fazer essa análise, essa simples análise, por exemplo, que eu falei, a gente vê que alguma coisa está acontecendo. Isso nesse aspecto é verdade. Devagarinho. Algo que não era possível alguns séculos atrás, pouquinho tempo atrás. Me diz uma coisa, esse tema que nós estamos abordando hoje, normalidade, a normalidade e evolução, você ministra Você ministra algum curso a respeito? Isso aí é um curso? É um seminário? Você faz... É tema de algum seminário ou curso seu? Eu nunca montei um curso com esse título. Não montou com esse título, mas acho que seria interessante. Podemos montar. Porque é interessante porque nós estamos falando aqui quase uma hora já, é uma hora, então você vê que existe muita coisa e nós falamos tudo rapidinho, né? Sintético aqui. Eu acho que existe um campo maior que ajudaria, pensa nisso, acho que ajudaria... Podemos fazer. A respeito de um entendimento maior, né? Sim. Nesse aspecto. Porque é importante. Você dá uma nova visão. Às vezes você não consegue... Com o meu compatriota lá, o Arquimedes, quando ele falou Eureka,
Eureka, que na verdade é Évrika, vrica em grego, Évrika. Évrika significa achei. Então, quando ele teve aquela brilhante ideia, né, ele captou alguma coisa do mundo das ideias. Então, é exatamente isso. Às vezes, você proporciona um instrumento para as pessoas que é o instrumento do despertar, que pode acelerar. Eu não fazia a mínima ideia do que nós íamos, qual era o conteúdo do programa de hoje, né? Normalidade, eu vou no pé da letra, normal, anormal e evolução. Mas aí, no decorrer da conversa, você vê que a pirâmide abre ao contrário, né? Então acho que é importante você pensar nisso. Então, o que você diria para a gente finalizar, assim, para a gente deixar no nosso telespectador, que já despertou, claro, essa curiosidade, mas onde ele pode buscar mais informações sobre isso que você acabou de dizer? Isso aí existem fontes para serem consultadas sobre essa forma de abordagem que você fez sobre normalidade, anormalidade e evolução? Existe alguma fonte para ser pesquisada ou não? Sem dúvida, existem muitas fontes. Tá. Com essa síntese que a gente fez Isso. aqui, eu não conheço um lugar específico então, que consiga foi o que eu fazer disse. Então, o Instalme é uma dessas fontes que a gente consegue reunir essas muitas informações, seja com o trabalho que eu tenho desenvolvido, seja com o trabalho que Jean Valjean tem feito também. Nós estamos trazendo essas ideias para justamente contribuir com a diferença, fazendo a diferença. Sim. Porque as ideias elas precisam evoluir. E o povo... Dentro do Instalme a gente fala de ideias, de assuntos milenares, mas que assuntos que precisam ter sempre uma roupagem nova, se atualizando. Tem que sair da mesmice. O avanço do conhecimento. As pessoas não querem mais mesmice. Não, exato. Né? Então você tem que exato. diferenciar. Então, baseados nisso também é que a gente criou esse instituto. Então tá não aqui. Não é a solução para claro, a humanidade, claro. mas é uma das inúmeras contribuições uma ferramenta que humanos podem fazer para melhorar a vida da Então humanidade. está embaixo, você está vendo o Instalme, o endereço, está aqui o endereço também do Paulo Gustavo Tavares, e oportunamente está tratando de outros temas, ok? Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda, né? Eu que agradeço. Foi muito importante esse assunto, e para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre.